A construção da identidade masculina, ela se dá diferente da identidade feminina. Porque a gente começa a estruturar de fato o gênero masculino. Gênero, gente, é uma estruturação cultural. Quando a gente fala de sexo, a gente fala de macho ou fêmea. E ainda tem autor que discute isso, que fala que é cultural, né? Mas eu não vou entrar nessa seara, não, porque eu acho que isso é mais para o meio acadêmico. Eu acho que estão problematizando demais. Mas vamos lá, quando a gente fala de sexo, fala de macho e fêmea. Fala aquele que tem o peru e aquela que tem a buceta. Certo? Falando no claro português. Quando a gente fala de gênero, homem, mulher, e depois a gente pode especular variações, eu não vou entrar nessa seara aqui hoje, porque senão fica muito complexo, que a gente pode entrar também homossexualidade, bissexualidade, transgênero, sexo fluido, que são várias outras estruturações de gênero que estão se formando aí. Mas quando a gente fala de homem e mulher, a gente fala de uma construção cultural, a gente fala de um processo educacional. E como é que começa o processo educacional do homem? Quando eu começo a me identificar como homem, eu vou estruturando isso a partir da regra da negação. Quando a mulher vai se estruturando mulher como gênero, vai se formando a partir da afirmação. Por que isso? Porque o mundo da mulher, a menina nasce já no mundo da mulher. No mundo da mãe, no mundo das tias, no mundo das avós, no mundo das mulheres. Então ela se afirma. Então, a mãe, a tia, a avó vão só gerar afirmações e reforços daquele mundo. Ela vai permanecer naquele mundo. Já o menino não. O menino tem que trabalhar a negação, porque ele tem que ser extraído desse mundo do feminino e posto no mundo masculino, no mundo dos pais, no mundo do pai, dos tios, dos avós, dos amigos, dos irmãos. E aí o homem começa a estruturar seu gênero a partir do negar o feminino. Isso não é coisa de homem. Isso é coisa de menina. Para com isso. Sai disso. No mundo mais preconceituoso, vai trabalhar o termo pejorativo viadinho. Isso é coisa de viado. Isso é coisa de bicha. Entende, gente? Eu estou usando aqui entre aspas, tá? Eu estou mostrando como funciona. Então, quando você estrutura o mundo masculino, você estrutura com uma certa violência, com uma certa agressividade, com um certo confronto. Desde muito cedo, o menino ele é posto à prova em relação à sua autoestima, porque é isso, ele tem que negar aquele mundo acolhedor, aconchegante, né, do útero feminino, não somente o útero físico, mas o útero psíquico, daquele acolhimento do mundo da menina, do mundo da mulher, para poder entrar na afirmação do masculino. Além disso, a construção do gênero masculino é feita por muito treino de competição. Existem teóricos como Pierre Bourdieu, que fala num livro A Dominação Masculina, que fala sobre a importância dos jogos de competição, dos jogos e das brincadeiras de luta para a formação do gênero masculino. Entendem isso, gente? Então, assim, a gente está falando de um mundo que é muito endurecido, que é muito embrutecido e que tem ali a obrigação de ter determinadas performances para se mostrar forte de verdade, para se mostrar firme de verdade, para a partir disso se estabelecer uma referência. Eu sou homem, de fato. Com o passar do tempo, o mundo masculino ele vai entrando numa cobrança ainda maior a respeito da performance erótica. Eu tenho que mostrar que eu sou homem de verdade, mostrando que eu gosto de mulher, que eu desejo mulher, que eu gosto e dou conta de mais de uma mulher. Expressão da libido exacerbada. E isso deixa um homem ainda com essa cobrança de performance. A cobrança do eu tenho que desejar várias mulheres, eu tenho que querer várias mulheres, eu tenho que me mostrar dentro das minhas referências, dentro dos meus valores, que eu sou homem de verdade. Eu tenho que dar conta disso. E aí, por isso, o ideal é que o homem não fique mostrando fragilidades, não fique mostrando fortes emoções, sensibilidades, porque ele pode ser questionado por essas características estarem mais no mundo do feminino do que no mundo do masculino. Se abrir, mostrar fragilidade, mostrar muito afeto, mostrar que depende daquele amor ou daquela relação. Isso, dentro do mundo machista e tradicional, não é bem visto. Entendem isso, gente? Então, se vocês pararem para pensar,
nos homens que vocês desejam, nos homens que vocês ficam, nos homens que vocês namoram, nos homens que vocês casam. Isso deve fazer sentido, não é verdade? E aí, o homem, para ele não se fragilizar, ele vai conversar menos, ele vai falar menos, ele vai ouvir mais. Por quê? Porque se eu falo muito, eu me exponho, eu me expresso, e a partir disso, dentro da crença do homem, eu posso estar me fragilizando, eu posso estar me expondo demais, eu posso mostrar dependência. Mostrar desejo amoroso, muitas vezes na cabeça do homem, indica mostrar dependência, subordinação à mulher. E isso o homem não foi treinado a fazer. No nosso treino, isso é algo ruim. Outra coisa fundamental. O homem, como ele é treinado a não sentir tristeza, porque a tristeza ela fragiliza, ele vai tender a expressar falsa raiva. Falsa raiva é um conceito da análise transacional que eu explico mais profundamente no meu curso, que são emoções que vão disfarçar outras, vão camuflar outras. Tradicionalmente, a tristeza, quando você não tem permissão para expressar, você camufla com raiva. Então, muitas vezes, o homem, quando ele está triste, ele briga, ele grita, ele xinga, ele ofende, ele quer afastar a pessoa e ele quer se afastar da emoção da tristeza. Se vocês compreendem isso, fica mais fácil de saber qual estratégia você vai usar para interagir. Não é verdade? De perguntar. Você está gritando, você está brigando, mas ao meu ver eu acho que você está triste. Não tem problema se você expressar sua tristeza para mim. Eu sou sua namorada, eu sou sua esposa, eu sou sua mulher, eu sou sua ficante. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Eu garanto para vocês que um percentual dos homens que ouvirem isso vão parar de gritar e vão chorar. Um percentual. Não todos. Porque muitos ainda vão ficar firmes na emoção de disfarce. Mas vai ter um percentual que vai chorar. Porque ele vai ter permissão sua para se conectar. Outra coisa fundamental, tem muita lógica isso? É, querida. Para isso que existe a psicologia, porque a gente estuda muito o processo natural de expressão humana e a gente mapeia, organiza isso e aprende a trabalhar da melhor forma com isso. Quer aprender muito mais do que isso? Sabe onde procurar. Clica no link da minha bio, que aí você vai ver o que é aprofundamento. Então, percebe? A emoção, ela mostra fragilidade. O homem tem permissão para mostrar alegria, raiva, expressão erótica de desejo. Isso aí tem permissão. Para além disso, expressar angústia, tristeza, medo. Os homens criados dentro da cultura tradicional, eles são travados, eles são treinados. Tem muitas mulheres assim também? Tem muitas mulheres que são treinadas e também preparadas para um mundo que não é mais o mundo tradicional do feminino. Eu posso fazer uma live depois para falar sobre isso, tá? Sobre essa questão do feminino. É muito interessante, eu não vou entrar nisso, senão eu vou desviar do meu assunto, mas é muito interessante isso que você disse. Né? Guia Brasileiro em Nova York é muito interessante. Por quê? Porque as mulheres dessas últimas gerações, eu acho que vocês se enquadram nelas, estão sendo preparadas para assumir territórios mais masculinizados no mundo do mundo masculino tradicional. Né? Nessa história de direitos iguais, nessa história não, né? Um fato, uma realidade que tem que ser assim mesmo. Nessa questão de buscar direitos iguais, de buscar espaço no mercado de trabalho, as mulheres elas estão sendo treinadas em muitos conceitos da educação masculina tradicional. Entrar no mundo do homem e virar um pouco homem dentro dessa construção de gênero, entende, gente? Ainda não foi estabelecida uma estruturação, uma educação onde a mulher pode ter características mais específicas do feminino, mas se sentir e se perceber também com direitos iguais e deveres iguais. A gente pode ser diferente, embora estabelecendo direitos e deveres iguais. Mas está meio confuso isso ainda na mudança do gênero. Muitas mulheres estão se masculinizando no tradicional para poder se sentir com direitos iguais. E eu já peguei mulheres aqui mandando em homens como mandam nos seus departamentos, escritórios e empresa. Pessoas que são gerentes, CEOs, donas de empresa, fazendo a mesma coisa em casa. Ou seja, pegando o mundo do masculino e replicando. Isso não é legal, tá?
Eu acho que tem muitas características que nós homens devemos aprender com vocês mulheres, mas vocês mulheres têm que tomar muito cuidado com as características que aprendem com o mundo masculino. Vocês podem estar repetindo erros que o masculino tradicional estava replicando, né? Virando um machismo às avessas. Eu achei muito interessante que o Papa Francisco falou disso e foi porradaria, né? Foi tiro, porrada e bomba em cima do maluco. Porque como assim o feminismo é o machismo às avessas? Tem muita mulher praticando machismo às avessas mesmo, eu concordo. Não pode, gente, vamos repensar isso, tá? A sensibilidade, o afeto, a delicadeza, a expressão da emoção precisa estar junto. E a mulher, ela não tem que ficar nem subordinada ao homem, nem mandando ao homem. Tem que ficar ali no par a páreo. E direitos iguais. Também deveres iguais. Direitos e deveres. Percebe, gente? Eu gostaria que vocês colocassem também perguntas e questionamentos sobre o que eu estou falando. Eu acho um tema tão interessante de vocês, mulheres, usarem e abusarem de mim, no bom sentido, não é isso? No sentido da troca de conhecimento e dizer aqui, Léo, mas e isso e aquilo sobre o mundo do homem? Como é que fica? Para eu poder estar falando disso aqui. Entende? Outra característica interessante, dizem que é neurológico. Eu não tenho bem certeza, não me aprofundei nisso. O homem ele tem uma tendência a pegar um elemento, uma questão e tratar daquela questão de maneira focada. Ele tem dificuldade de multitarefar ou trabalhar vários assuntos e questões ao mesmo tempo. Então, quando você vai fazer uma DR com o teu homem, trata de um assunto. Na verdade, essa dica é uma dica que deve ser feita com qualquer pessoa. DR com qualquer pessoa tem que ser feita sobre um assunto, mas com nós homens em especial. Não peguem coisas muito antigas, peguem coisas mais recentes e foca num problema, numa questão, que vai ser mais fácil para o homem trabalhar. Agora, se você for reclamar de 10 coisas ao mesmo tempo, falando de questões muito passadas, presentes e quiçá futuras, isso aí o homem vai achar uma grande perda de tempo e não vai querer conversar com você sobre isso. Entende? Então fica ligada. Não faça isso. Seja precisa, seja focal. Pega uma caixinha, puxa a caixinha e abre a caixinha. E trata só do conteúdo daquela caixinha, que a gente consegue entender melhor e falar melhor daquilo. Não exija do homem que ele fale muito de questões muito profundas sobre si, o que ele acha, o que ele pensa, o que ele sente, porque senão ele vai se sentir acuado, ele vai se sentir ameaçado e ele vai atacar. Nós homens temos esse treinamento muito forte dentro de nós, de um processo binário de luta e fuga. Ou eu fujo ou eu luto. Ou parto pra porrada na DR, ou eu saio fora da DR. Eu trabalhei com uma cliente aqui, foi muito interessante. Ela puxar um marido pra DR. E aí, eu achei muito legal a forma como ela trabalhou isso. Ela disse assim, olha, precisamos tratar de algumas questões administrativas da casa. Senta aí. E aí ele, o quê? Qual é o problema? O que tem de errado? Não tô te entendendo. Conversar? Ela te explicando, eu morri de rir. Conversar? Conversar o quê? Precisamos conversar? Ela sim, que tem várias coisas, como também, por exemplo, quanto tempo você não tira o lixo? Aí ele fez assim, o problema é tirar o lixo agora. Ele foi correndo para a lixeira e já abrindo a porta do apartamento para ir lá jogar na lixeira o lixo. Ele estava querendo fugir da conversa. Ela, não, opa, pera aí, calma, senta aí. Não peguei nenhuma faca na cozinha nem nada. Não precisa ficar nesse corre-corre todo. É só uma conversa. Senta pra gente conversar e alinhar algumas questões aqui da administração da casa. O maluco já queria sair correndo. Lutar ou fugir, entende? Então, assim, é acalmar o sujeito, calma. Pensa num tigre enjaulado. Somos nós homens quando somos chamados pra DR. Quando a mulher fala assim, a minha mulher fala assim, pô, olha, a gente precisa conversar sobre algo. Eu já estremeço todo. O quê? Eu já fico arrepiado. Que? Conversar? Qual é o assunto? Dá para adiantar o assunto? Eu, psicoterapeuta, doutor em psicologia, 3 especializações clínicas, eu fico arrepiado. Então vocês imaginam o homem de vocês dentro de casa, né? Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês estão mandando. Vai colocar depois para assistir no YouTube? Vou sim. Pode ficar tranquila, tá? A gente teve uma falha, inclusive, que eu tenho um rapaz que eu contratei para postar todos os meus vídeos lá. E ele cometeu um erro, ele não colocou a live do fim de semana. Mas a regra é,
todo fim de semana vai ter uma das minhas lives jogadas para lá. Então essa live vai para lá também, tá? Eu tenho dividido em 2 momentos, para o pessoal não ficar muito de saco cheio. 15 a 20 minutos no sábado, 15 a 20 minutos no domingo da mesma live. Tem funcionado bem, beleza? Vamos lá, já ouvi falar sobre isso. Dizem que o homem tem várias caixas na cabeça e ele escolhe apenas uma. Exatamente, querida. Ele tem várias caixas na cabeça e ele escolhe apenas uma. E uma outra questão. Quando o homem vai falar de uma questão, ele normalmente ele quer uma resposta de solução. Ele quer uma estratégia de solução. Ele é muito assim, emissão, recepção, com alguma solução. Então, assim, se eu vou tratar de um problema meu com um amigo, eu não quero que ele apenas me ouça, eu quero solução. Já a mulher tem a tendência dela buscar um diálogo para ser ouvida, não necessariamente para buscar uma solução. Ela pode também buscar a solução, mas ela pode também querer ser apenas ouvida. O homem ele está muito no âmbito prático. Por que no âmbito prático? Porque ele foi treinado a abafar as suas emoções, a abafar o seu mundo subjetivo e ficar mais lidando com o mundo externo. Então, por isso que ele é muito prático. Porque se ele for ficar elucubrando, elaborando muitas suas questões, ele vai sentir. E aí, muitas vezes, ele não quer sentir. Entende? Ele não quer ficar triste, ele não quer ficar com medo, ele não quer ficar angustiado. E se ele for ficar pensando muito, ele vai ficar. E é natural, tudo bem. O Heidegger dizia da função da angústia, como é importante para a humanidade se angustiar, porque ela vai produzir subjetividade, ela vai gerar complexidade. Ao mesmo tempo que eu vou problematizar com angústia, eu também vou encontrar soluções. Beleza? O que mais? Mais nenhuma pergunta? Muito bem. Entende, gente? O homem, quando também ele vai envelhecendo, ele vai entrando em profundas crises, porque ele considera um mundo do mais velho um mundo menos masculino. Porque é um mundo em que ele expressa menos força, é um mundo em que ele expressa menos poder, é um mundo em que ele expressa menos virilidade, é um mundo em que ele vai entrando em funções mais distantes com o projeto masculino inicial, entendem? O homem, agora a gente tem um remédio, graças a Deus, a medicina vai sempre avançando e ajudando todos os âmbitos. E o remédio, o Viagra e adjacências, ele ajuda o homem na manutenção da potência sexual após certa idade. Porque depois dos 40 anos, a libido começa a diminuir. Por que a libido começa a diminuir? Porque as taxas de testosterona começam a cair. De 40 anos para lá, é ladeira abaixo na taxa de testosterona. Isso gera crise do homem, ele não sentir aquela mesma potência viril que ele sentia antigamente, de manutenção da ereção, de poder terminar numa transe e poder repetir outra. Isso tudo vai ficando para trás. Então ele vai entrando em crise, ele vai ficando mais fraco e frágil se ele não cuida do seu corpo, se ele não faz uma musculação, um esporte. Ele vai entrando naquele mundo de maiores obrigações no trabalho, maiores preocupações com a família, um filho, 2 filhos, fases diferentes dos filhos, fases diferentes na casa. Dentro do mercado de trabalho, ele vai se sentindo mais ameaçado, porque ele já passou dos 40, ele já está nos 50, e aí ele tem medo de perder o emprego, se no caso é um emprego. Ele começa a pensar em finitude de vida, ele começa a pensar nas questões de doença. Os pais dele estão cada vez mais velhos, alguns adoecem, alguns morrem, então ele vai se sentindo frágil. Isso vai gerando uma série de ameaças às referências de masculinidade original. Então vocês imaginam como o homem pode ficar angustiado, sofrido, reflexivo, e muitas vezes ele vai expressar isso com amargura, ele vai expressar isso com um entristecimento silencioso, com um afastamento. E é importante dar acolhimento, dar apoio, e às vezes o apoio, gente, quando o homem está calado, é um apoio em silêncio. Vocês mulheres entendem o que é isso? Apoio em silêncio? Às vezes é difícil para a mulher entender, né? Fala assim, conversa comigo, o que está acontecendo, qual é o problema? Já experimentaram, ao invés de fazer isso, apenas ficar do lado da pessoa em silêncio? Apenas pegar na mão da pessoa? Apenas passar a mão no ombro da pessoa? Colocar a mão no ombro,
um olhar suave, um sorriso suave e ficar em silêncio? A gente faz isso aqui em terapia, sabia? Eu faço isso. Quando um cliente meu chora, eu peço permissão para tocar nele. Às vezes toco na mão, às vezes toco no joelho, às vezes um suave toque no ombro. Isso aí é um amparo, isso é o que a gente chama de holding, do amparo do pai nutritivo positivo. Amparo do pai nutritivo positivo, você vai aprender o que é esse termo no curso Papo Reto para Casados Solteiros. Aqui eu não explico, mas lá eu vou explicar. E esse amparo, esse holding, às vezes é o que o homem está precisando naquele momento. Somente aquele suporte, somente aquele cuidado, em silêncio. Porque o homem, muitas vezes, quando está angustiado, quando está com problema, ele fica em silêncio. Elaborações profundas, íntimas e ocultas. E aí, se ele quiser colocar, se ele quiser conversar, ele fala. Se você faz esse amparo físico, esse contato ou essa presença, e ele fala, beleza. Você também pode experimentar apenas perguntar. Quer falar alguma coisa? Quer conversar? Se ele falar, não. Ok, fica ali mais um pouquinho. Ou então diz, se precisar eu tô aqui, tá? Beleza? Sem coagir, sem confrontar, sem DR. Porque aí a pessoa vai se sentir mais angustiada ainda. Ele vai pensar, porra, eu tô aqui com meus problemas, tô com minhas angústias, meus sofrimentos, e lá vem ela torrar meu saco? Tem uma certa lógica nisso, né, gente? Porque a maneira de elaboração dele, a solução para ele administrar é aquela. Aí você vem ainda mais confronto, ele está com os confrontos internos e está com as angústias internas. Aí você vai gerar um confronto, uma pressão externa, não é legal. Percebe? O silêncio ele é fundamental. Isso eu aprendi tanto nos meus anos como terapeuta, a importância do silêncio. Às vezes eu fico olhando para o meu cliente, ele está pensando, ele está claramente pensando. Ele está claramente sentindo, elaborando. E eu fico em silêncio olhando para ele. Eu dou esse tempo para ele. Porque às vezes a gente precisa de tempo, né, gente? Não é esse squash o tempo todo, esse bate e volta o tempo todo do diálogo aqui. Às vezes o cliente olha para cima, às vezes olha para baixo, às vezes ele respira. E eu dou esse tempo para ele. E às vezes quando ele está fazendo isso, eu vou aqui, que a minha chaise é em L, né? Aí eu sento do lado, aí eu boto a mãozinha assim no joelho, no ombro. Aí eu respiro junto e fica tudo bem. Olha que bonito, que interessante. Isso é para vocês pensarem no dia a dia. As técnicas que um terapeuta usa, muitas delas o cliente pode usar no dia a dia. É um mapeamento. Nós fizemos um mapeamento das melhores intervenções de um humano para com outro ser humano e vocês podem usar. E eu estou descrevendo em detalhes no curso isso, porque lá é um sistema pedagógico com início, meio e fim. Pude organizar 14 módulos. Cada módulo, vários vídeos, exercícios para vocês sentirem, pensarem, mapearem a si, mapearem ao outro. Vou falar melhor disso amanhã.